Olá, boa tarde, é com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi AM de Pelotas com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com a competência do nosso amigo Sidney Coelho. Na transmissão do programa está com a responsabilidade, com a competência do nosso amigo Cláudio Leão. A apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, quinta-feira, dia 24 de junho de 2021. Temperatura aproximada aqui da cidade de Pelotas está na casa dos 16 graus. Terceiro Milênio traz um tema maravilhoso. Estaremos falando sobre bem-aventurados os que são misericordiosos. Mas qual é o conceito de misericórdia? Os misericordiosos, eles enfraquecem a justiça? O que quis dizer Jesus, bem-aventurados misericordiosos? Porque obterão misericórdia. Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre este maravilhoso tema hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, nosso amigo palestrante espírita, Daniel Oliveira, e a gente convida você, amigo ouvinte, para acessar a nossa página no Facebook do Terceiro Milênio. Então acesse a nossa página que você está assistindo ao vivo e a cores também este programa, e desejando também convidar você a deixar sua like, a deixar a sua mensagem, lembrando sempre que a sua mensagem nos dá aquela energia, aquela força e aquele estímulo para que a gente possa assim continuar com a missão a nós confiado. Então, acesse a nossa página, assista esse programa ao vivo e a cores, deixe também a sua mensagem. Também a gente informa que o programa está sendo transmitido via internet para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupansi.com.br. Bem-aventurados os misericordiosos. Este maravilhoso tema estamos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo, o palestrante espírita Daniel Oliveira. Daniel, que alegria e satisfação de receber mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Uma boa tarde, amigo Madeira. Uma satisfação estarmos aqui novamente no programa Terceiro Milênio, tratando de questões tão importantes para a vida. Tão importante falar bem-aventurados misericordiosos, né? No momento que se fale em justiça, mas também a justiça de Deus, né? Que está acima de tudo. Então, Daniel, o que se entende por bem-aventurança? Bom, Madeira, importante questão, pergunta, né? E nós encontramos o termo bem-aventurança, bem-aventurados, no Novo Testamento, por muitas vezes quando Cristo proferiu o discurso das bem-aventuranças. Bem-aventurança diz respeito à felicidade, mais precisamente à felicidade plena. Em grego nós encontramos o termo makarismos, que nos fala desta felicidade plena. Os bem-aventurados são os felizes. Só que o entendimento que nós encontramos dos gregos a respeito desta felicidade plena diz respeito à felicidade que obtém recursos materiais, que se satisfaz através da obtenção destes recursos materiais. Então, bem-aventurados são aqueles que passam por uma vida com bem-estar, sem sofrimentos, sem provações. Já para os judeus, eles tinham um entendimento mais profundo desta felicidade plena. Eles aduziam que esta felicidade plena só era atingida, alcançada, quando eles estavam em comunhão com o Pai Celestial. Jesus, por sua vez, quando aqui esteve entre nós, distribuiu estas bem-aventuranças, disseminou a Boa Nova. Ele trouxe um conceito amplo desta felicidade, nos dizendo que a felicidade, ela dizia respeito a esta comunhão com o Pai Celestial, mas também a nós assumirmos o nosso papel na construção do reino, deste reino de Deus. Perfeito. E qual é o conceito de misericórdia? Qual é o conceito?
misericórdia. Bom, o conceito deste termo nós fomos buscar primeiramente nos dicionários e depois nós ampliamos o entendimento dele, né? Claro. Os dicionários nos dizem que misericórdia, misericordiosos, são aqueles que se solidarizam por um irmão que tenha caído em desgraça, em sofrimento. Então, pode ser traduzido também misericórdia, misericordiosos, aqueles que agem com dó, com compaixão, com zelo, né? Com indulgência, paciência, mas acima de tudo, sabendo perdoar as ofensas que foram por irmãos ditas a este, no caso. Certo. E o que quis dizer Jesus com a frase bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia? Qual é a profundidade dessas palavras? Porque quando Jesus falava algo, e falava com muita propriedade, né, porque ele aproveitou todo o tempo que esteve aqui para sempre nos passar uma mensagem, mas toda a mensagem que Jesus nos coloca e tem uma profundidade. Qual é a profundidade dessa mensagem, dessa frase? Nós encontramos, primeiro vamos dizer onde nós encontramos esta frase, né? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Nas duas perguntas anteriores, tu me levou a pensar e refletir o que era bem-aventurança, os bem-aventurados, e qual era o conceito de misericórdia. Unindo estes dois conceitos, nós podemos chegar a um entendimento do chamamento do Cristo, no caso, né, a respeito dos bem-aventurados, aqueles que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se nós aduzimos que bem-aventurados são os felizes e misericordioso é aquele que age com indulgência, com clemência, com dó, com perdão, então ele está querendo nos dizer que nós seremos tratados da mesma forma que tratarmos. Felizes serão aqueles que assim agirem com indulgência, com perdão, com zelo, porque da mesma forma agirão assim com ele, né? Nos momentos de dificuldade, nos momentos em que nós cairmos em provação, em desgraça, teremos irmãos que irão se solidarizar com aquela nossa situação, ou mesmo quando nós formos os ofensores, quando agirmos com destempero, teremos então o cuidado destes irmãos misericordiosos que sabem compreender que nós estamos neste processo de aprendizado, de evolução, e assim irão discernir o porquê daquele momento de destempero ou o porquê daquela minha desgraça e irão me auxiliar no processo de reerguimento, de harmonização. Jesus, então, nessa parte, já nos colocava a lei de causa e efeito? Sim, a lei de causa e efeito está presente, né? Embora não com o entendimento que nos chegou de forma muito profunda, quando a doutrina veio nos esclarecer que nós somos os agentes do nosso destino, da nossa mudança, né? Mas existem muitas passagens no Novo Testamento e no Antigo Testamento que remetem a esta lei de causa e efeito. Com certeza, Madeira. Uma coisa que me chama a atenção nisso que estás nos colocando, né? É quem de nós, em algum momento na vida, em alguma situação, a gente já não errou, e às vezes errou até bastante, né? E muitas vezes a gente, se não teve a humildade de pedir perdão, a gente se envergonhava das coisas que a gente fez. Porque às vezes falta aquela questão da humildade, né? Às vezes o orgulho não deixa, nos barra, mas a gente tem vergonha das coisas que a gente fez. Há momentos que a gente pede desculpa, pede perdão. E a gente, muitas vezes, a gente é assim desculpado. Só que às vezes acontecem situações na nossa vida, e eu não estou aqui generalizando, é óbvio, né? Porque da mesma forma que a gente foi desculpado, foi perdoado, né? Às vezes, aí em alguns momentos a gente não desculpa o outro, não perdoa o outro porque ter feito isso ou aquilo. E a gente se esquece que lá atrás a gente errou tão igual ou maior quanto aquela ofensa que a gente recebeu.
Isso diz muito respeito naquele entendimento, naquela passagem do argueiro e a trave no olho, né, Madeira? Como é fácil para nós avaliarmos, apontarmos, julgarmos as ações dos nossos irmãos, quando estes agem em desalinho, né, em descompasso. Mas o quão difícil para nós é fazermos este processo imersivo para dentro de nós e buscarmos, através da reforma, do autodescobrimento, fazermos este julgamento, porque a nós mesmos nós podemos julgar, aos nossos irmãos nunca, porque nós não temos capacidade para isso. Quem nos julga e realmente não nos julga é o nosso Pai, né? Ser perfeito em todos os seus atributos, que assim conhece os nossos potenciais, nos auxilia nesse processo e está sempre avaliando as nossas ações. Mas para nós, o que nós deveríamos fazer nesse nosso processo de relação era avaliarmos estas situações, sairmos de dentro de nós e pensarmos, refletirmos por que aquele irmão agiu daquela forma e que informação, que mensagem eu posso extrair dali. Nunca pagar com a mesma moeda aquele destempero que ocorreu no momento. Perfeito. Daniel, vou pedir só que chegue um pouquinho para frente do microfone, para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo através da rádio, que possam ouvir, né, essa mensagem maravilhosa que vem nos trazer o Daniel Oliveira. Daniel, os misericordiosos, aqueles que exercem essa misericórdia, eles enfraquecem a justiça? Não vou falar na justiça divina, porque a justiça divina está dentro da nossa consciência, né? Mas a justiça dos homens, porque às vezes aquele que é misericordioso, muitas vezes ele é visto como um fraco, um boca aberta, um idiota e tantos nomes que as pessoas dão, né? Por isso eu te pergunto, porque às vezes a gente pode, alguém ou algum de nós que está nos assistindo, nos ouvindo, pode estar passando por essa situação. Os misericordiosos enfraquecem a justiça dos homens, as leis dos homens? Sabe que quando a pergunta chegou até mim, Madeira, eu tive que parar para pensar, para entender qual era a perspectiva que eu deveria tomar na resposta que tu assim esperava, né? E da forma que tu colocou a pergunta agora, realmente é o entendimento que eu tive, né? Muitos têm essa ideia de que os misericordiosos, eles são mornos nas suas ações, nos seus atos, né? Eles são acomodados, né, no seu dia a dia, né? Eles não agem numa postura proativa para as mudanças. E quando nós tratamos das outras questões, nós ali deduzimos que os misericordiosos são aqueles que agem em alinhamento com as leis do Pai, né? Eles estão em comunhão com o Pai Celestial, né? Perante as leis divinas, eles assim as obedecem porque sabem que na obediência destas leis, eles assim alcançarão frutos que os alimentarão e frutos que proporcionarão um bem-estar, uma felicidade plena, né? No dia a dia, neste processo de relacionamento, o que acontece? Muitas vezes estes são vistos como pessoas passivas, pessoas que não tomam essa postura proativa para a mudança, para a reforma pessoal, mas também para a mudança que deve acontecer na sociedade. Só que é um entendimento equivocado, né? Os misericordiosos, eles são equilibrados, eles são prudentes, eles são sensatos, eles não agem impulsivamente, eles refletem, eles raciocinam, eles vão discernir, né, nestes relacionamentos e porventura nestas lides que assim acontecem com os seus irmãos, para tomarem uma postura pacífica, de mansidão, de cordialidade e assim enfrentarem estas tratativas no seu dia a dia da melhor forma, para não se alimentarem com energias ruins, para não assim estarem embebidos em mágoa, em discórdia, que fazem mal
ao corpo, à mente e ao espírito, acima de tudo. E uma coisa importante nós falarmos aqui, isso nós estamos conversando sobre os misericordiosos, eles enfraquecem a justiça, não estamos querendo dizer que eles não tenham que recorrer à justiça dos homens, não é isso, né? Não se trata disso. Podemos até complementar, Madeira, ainda pois temos tempo? Fica à vontade. Pelo contrário, os misericordiosos, eles assumem plenamente o seu papel perante a sociedade, perante o mundo, né? Nós, como espíritos imortais, claro que temos um papel para com o universo, né? Mas a nossa existência presente nos pede que nós tomemos atitudes pelo meio em que nós estamos situados, né? Pela melhoria deste meio, desta sociedade e da vida nossa, mas vida em comum, vida na sua generalidade. Certo. São 17 horas e 16 minutos, temperatura aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 16 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupãssi, ouvindo e assistindo pelo Facebook do Terceiro Milênio, o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que a coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso programa, o palestrante espírita Daniel Oliveira, que vem falar desse tema maravilhoso: bem-aventurados os que são misericordiosos. E dando continuidade a esse tema, a essa entrevista, lhe pergunto então, Daniel, como interpretar a célebre frase então dita por Jesus: não se deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Como interpretar essa frase? Porque na época do Cristo, o tolerável era perdoar só 7. Mais do que isso, olho por olho, dente por dente. Aí chega Jesus, conversando lá com Pedro, né? Claro, com toda a sua autoridade do Cristo, né? Não te digo 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7, o Pedro ficou assim fazendo conta de cabeça. Mas, mestre, a conta é longa! Como interpretar essa frase do Cristo, Daniel? Esta frase, Madeira, primeiro vamos contextualizar. Nós a encontramos em Mateus capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Né? Nesta passagem, Pedro interpela o Cristo de quantas vezes deveria ele perdoar. 7 vezes? Né? E eu tive que me aprofundar, estudar um pouco sobre isso. Madeira. Mas eu também tive que estudar, me aprofundar, porque ainda a pergunta de Pedro... 7 vezes? Mas por que ele perguntou 7? Porque na legislação rabínica, à época de Jesus, a lei mandava que se perdoasse até 3 vezes. Uhum. Eram 3 vezes, né, que um irmão praticaria uma ofensa para comigo e eu teria o direito de assim perdoá-lo 3 vezes. Pedro, quando interpela o Cristo, ele extrapola essas 3 vezes. Ele vai a mais do que o dobro, né? Das 3, ele eleva a 7, né? Então, deverei perdoar eu 7 vezes? E o Cristo, né? Desculpa até que tu respondeu, Pedro, já achando que ele já está perdoando muito, exato, né? Exato. Não, mestre, é 3, mas 7 vezes, mestre, eu já estava me sentindo tal, né? Exato, Madeira. Ele extrapolou, achando que, na visão, aos olhos do Cristo, ele estaria plenamente agindo de acordo com aqueles ensinamentos que o Cristo vinha propor, que era principalmente a lei do amor, né? O amor. Mas o Cristo, né, com esta mensagem, com este sentimento que ele veio espalhar pelo mundo, o amor, ele não poderia esperar um número determinado de vezes para o exercício desse perdão. Ele responde não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar de forma indefinida, indeterminada. Ou indo mais adiante, ser capaz de perdoar o imperdoável.
Né, Madeira? Então, não é à toa que o Espírito Emmanuel dizia para o Chico Xavier, Chico, isso é palavras do Espírito Emmanuel, que era o orientador do Chico, dizia, Chico, a pessoa que já desenvolveu a capacidade de perdoar, ela terá caminho livre pela frente. Aconteça o que vier a acontecer, haja o que houver, essa pessoa saberá administrar a sua vida. Vê a grandeza do perdão. O Emmanuel sempre ensinava isso para o Chico. Isso. E claro que acho que nós vamos tratar do perdão um pouco mais adiante. Ainda vamos voltar nessa questão, mas o perdão, ele envolve um exercício diário na construção desta virtude. Porque no início, no desenvolvimento do nosso intelecto, por vezes nós deixamos em segundo plano o nosso aspecto moral. Deixamos de nos moralizar. E no afã do nosso ego, né, embebidos nesta vaidade, não aceitamos sermos ofendidos ou contrariados. Né? Então, com estas ofensas que vêm, é necessário que nós gradativamente exercitemos este perdão, né? E não nos alimentemos dessa energia, para que cada vez isso se torne algo presente nas nossas vidas, que nós não precisemos fazer esforços para o exercício desse perdão. E quantos benefícios decorrem desse exercício do perdão? Quantos males a gente evita? Aliás, quantas guerras, quantos conflitos, brigas, discussões, tragédias poderiam ter sido evitadas se tivesse usado o exercício do perdão? Não sei, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Agindo indefinidamente no exercício desse perdão, né, ou pelo menos diplomaticamente, né, Madeira, para tentarmos chegar a um denominador comum a benefício dos dois pontos ali, daqueles que participam daquela conversa, daquela conversação, né, para não chegarmos às vias de fato de uma guerra, de uma discórdia, de um mal-estar que se perpetua não se sabe por quanto tempo, né? Então, é algo que deve estar presente nos nossos pensamentos e no nosso trabalho, na nossa reforma íntima diuturnamente. Claro, é por isso que ainda há pouco eu comentei contigo, né? Toda a passagem do Cristo é de uma grande profundidade. Né? Nesse caso do perdão, a gente conversando, a gente vê, imagina a amplitude que é, quantos conflitos, guerras, como tu agora falou, quantas guerras poderiam ter sido evitadas, quantas vidas poderiam ter sido salvas se tivesse usado da tolerância, da indulgência, conforme tu falou ainda agora há pouco, usado do perdão. Né? Relacionamentos que se esvaem, né? É verdade. Por situações que naquele momento parece ter um peso tão grande e depois, quando nós usamos da nossa consciência, do nosso raciocínio, nós presumimos que aquilo era insignificante diante do mal-estar que foi gerado. Mas sempre há a possibilidade de nós buscarmos este perdão, este entendimento, né? Sempre há a oportunidade de, conforme nós, terça-feira, a gente fez uma live, né, com Cláudio Dávila, com Alisarme Gomes, sobre recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar. Sempre. Se não foi possível agora, será num outro momento, mas sempre há tempo. Será. Se não for aqui nessa existência, com certeza, nas próximas serão. Então, ainda pegando o gancho nessa questão do perdão, Daniel, como triunfarmos diante de uma ofensa? Lembrando que a gente sempre é tocado no nosso lado mais fraco. Não adianta vir no lado mais forte, que a gente nem vai sentir a pancada. A pancada vai ser no nosso lado mais frágil, né? Que cada um de nós temos, né? Como triunfar de uma ofensa, Daniel? Porque às vezes aquela ofensa, ela parece que a gente levou um soco de um boxeador que nos bota a gente de nocaute. Questão chave, o cerne desse nosso
desse nosso trabalho está contido nestas ofensas, na misericórdia, né? E eu vou dar uma resposta muito curta, mas depois eu vou ampliar, né? Como nós perdoarmos esta situação? Não se sentindo ofendido, Madeira. Não nos sentindo ofendido, né? Mas claro que é um exercício. Para que nós cheguemos a este patamar, é necessário que nós tenhamos caminhado, tenhamos feito essa introspecção íntima, né? Para sondarmos as nossas imperfeições, os nossos defeitos e a partir deste conhecimento, saber agir quando estas situações acontecem, né? Porque eu não posso exigir que o meu irmão haja de uma forma ou de outra, eu só posso exigir de mim, né? Naquela conversa que nós tivemos anteriormente, que quem poderia nos julgar, mas na verdade não nos julga, é nosso Pai Celestial, como nós nos damos o direito de agirmos em julgamento e apontarmos os defeitos dos nossos irmãos nesta caminhada? As ofensas, obviamente, elas acontecem e às vezes por uma razão indeterminada, né? Mas se naquele momento em que se exacerbaram sentimentos nocivos, nós fomos capazes de manter a nossa razão, irmos além daquela situação e tentarmos compreender o porquê do irmão estar agindo daquela forma, ou mesmo interpelarmos, dizendo a ele: meu irmão, eu conheço, eu lido com você, eu convivo com você. Qual é o motivo do seu destempero, uma vez que você não costuma agir desta forma? Este irmão que convive comigo. Mas aquele que não convive comigo no dia a dia, né? Mas que não deixa de ser meu irmão, né? Eu devo entender que ele agiu daquela forma porque era assim que ele poderia agir, ou ele estava passando por uma problemática, uma desgraça, ou na ignorância ainda não desenvolveu essa capacidade de assim agir com mansidão, com amor, com zelo para com os semelhantes. Nunca apontar os defeitos, tentar discernir e aprender naquela situação. A partir daí, estabelecer um convívio, né, harmonioso de um para com o outro, né, e não guardar mágoa, não se alimentar daquele sentimento. Porque se eu me alimentar daquele sentimento, daquela ofensa, poderei, eu e o irmão, nos encarcerarmos num processo onde nós só nos libertaremos através da comunhão de sentimentos pelo perdão, né? Então a mágoa que me alimenta poderá me prejudicar fisicamente, emocionalmente, né? E extrapolar para aqueles que convivem comigo no dia a dia. Eu já levo para minha casa, eu já levo para o ambiente de trabalho, eu já chuto um cachorro na rua, né? Então devemos frear na medida do possível quando a problemática está se desenrolando. Não se sentir ofendido. É difícil, Madeira, é muito difícil. Mas o Cristo nos pediu que nós fôssemos perfeitos. Então vamos tentar exercitar esta perfeição no dia a dia. Exatamente, no exercício. E provações não nos faltarão, não se preocupe. Exato. Que elas chegarão. Enquanto tu falavas aí, eu me recordo uma passagem do Chico. O Chico falava, e certa vez ele falou, né, que a grande mensagem derradeira, a mensagem derradeira, final, que Jesus deixou, a grande mensagem derradeira que Jesus deixou para o final da sua passagem aqui na Terra, foi que ele acabou sacudindo, né, com a justiça dos homens, que quando ele é pregado na cruz, né, sentindo ali dores artroses, ele olha para aquela multidão, muitos estavam ali lhe acusando, falando palavras horríveis para ele, ele olha para aquela multidão e diz aquela frase que todos nós conhecemos: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Isso. Porque se soubessem, nós não faríamos. Ele não exigiu de nós, né? Não. Ele não exigiu, ele nos compreendeu que
aquele povo, nós mesmos, né, naquela situação, agíamos da forma que poderíamos agir, dado o nosso conhecimento, a nossa ignorância, né? Mas ele também tinha um entendimento profundo de que a lei de causa e efeito oportunizaria a nós, né, nos reabilitarmos perante a lei, né? Ele sabia que o momento mais oportuno chegaria. Chegaria. Por isso que estamos conversando, né, e eu volto a falar de novo, porque toda a passagem do Cristo, né, tem um sentido muito profundo. Até esse momento da crucificação, foi uma mensagem derradeira para o mundo todo, né? Nos convidando a esse exercício do perdão. Então, ainda há pouco tu falava a questão dos adversários, né? Aqueles que... é natural que temos adversários, mas que a gente não faça inimigo. Adversário até Cristo teve, né? Mas ele não foi inimigo de ninguém. Sim. Então, que orientação quis passar Jesus sobre reconciliar-se com os adversários? Qual a mensagem que ele quis nos passar, a gente reconciliar com os nossos adversários? Vamos citar uma outra passagem, uma perícope, Madeira. Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa possível com os vossos adversários, enquanto estáis com eles a caminho, para que não sejas entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais aprisionados, porque lhes digo em verdade, só saireis de lá enquanto houveres pago até o último ceitil. O que ele quer nos dizer isso? E nós podemos depreender das suas palavras que há um agravamento ao longo dessa trajetória. Eu devo me reconciliar com o meu adversário o mais brevemente possível, para que eu não seja entregue ao juiz. Se eu não me reconciliar até aquele momento, eu vou para o ministro da Justiça. E se por sua vez, até ali, não tiver reconciliação, acabo preso. Então, a mensagem que ele nos dá é que, o mais brevemente, nós devemos buscar esta reconciliação, para que não haja um agravamento deste sentimento ruim, né, que teve início quando desse desentendimento. Kardec, quando comenta no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, a questão da reconciliação com os adversários, eles extrapola o plano físico, né? A doutrina espírita, ela é muito clara em dizer que nós não somos este corpo que aqui se apresenta. Nós somos espíritos, né, criados para a imortalidade, e que, uma vez deixada essa existência e cumprido este plano, este projeto, nós retornaremos à pátria espiritual. Retornaremos com todas as bagagens que aqui tivermos acumulado, não no campo material, mas no campo emocional das nossas experiências. Todo amor, toda paz nos acompanhará. Estes bons tesouros, né, que os ladrões não nos retiram. Mas, da mesma forma, se ficaram questões pendentes aqui, elas nos acompanham, né? E uma situação não resolvida aqui se extrapola para o plano espiritual e pode se desencadear num processo obsessivo. Ali ele usa até um jogo de palavras que, assim é dito, morto o animal, morto o veneno. No plano material, isto é plenamente entendido. Mas quando nós, seguimos a um plano mais espiritual, nós sabemos que a morte não existe, né, Madeira? E que estes sentimentos ruins, eles nos acompanham até o momento da reconciliação. Processos obsessivos, né? Processos de desarmonia, doenças que se estabelecem, fruto deste ato mal resolvido, dessa reconciliação, desse perdão que não aconteceu. E um dos grandes exemplos dessa questão da obsessão, né, para a gente citar, para as pessoas entenderem o que está nos dizendo aqui o Daniel, né, como exemplo, foi o próprio Divaldo Pereira Franco.
sofreu quase durante 30 anos com um obsessor ao qual ele chamava de Máscara de Ferro. Isso. E esse obsessor queria matar o Divaldo, né? Por uma ação que Divaldo cometeu em uma das reencarnações, que esse espírito acabou não perdoando. Exato. Né? Uma ação que ele se sentiu injustiçado pela ação dessa encarnação que o Divaldo tomou. Ali está posto nesse mesmo capítulo 10 e neste trecho que comenta essa reconciliação, né, que quando nós assim agimos com concórdia, com reconciliação, com o perdão neste plano físico, no plano extrafísico nós adquirimos um amigo e não um adversário. Quando nós deixamos de promover este sentimento, este perdão, esse adversário poderá nos acompanhar por período indeterminado e indefinido. Perfeito. Daniel, vou fazer aqui agora um extrafísico aqui no físico, um contraponto contigo. Vai que os nossos ouvintes que estão nos ouvindo pela Rádio Tupãssi e outros amigos, né, que estão nos assistindo pela página do Facebook, e desde já quero agradecer assim muitas mensagens que estão nos chegando aqui pela página do Facebook. Obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês, esse enorme carinho que vocês têm para com esse programa, para com os nossos convidados. Então a gente fica assim, lisonjeado pelo carinho e atenção de vocês, pela audiência. A audiência aqui dos nossos ouvintes também, que toda semana, hoje é quinta-feira, excepcionalmente estamos hoje, porque amanhã é sexta, Brasil de Pelotas vai jogar, tem jogo Brasil de Pelotas, e a rádio vai transmitir o jogo, né? Então a gente teve que, né, antecipar o nosso programa. Mas toda sexta-feira a gente está aqui, os nossos ouvintes pela rádio nos prestigiam e a gente agradece muito o carinho de todos vocês. Mas, então, Daniel, faz um contraponto, né? Físico, nessa questão de se reconciliar com os adversários. Digamos que eu sou teu adversário. Digamos, um exemplo, para nós entendermos, sou teu adversário. Como é que eu vou me reconciliar contigo? Tem que ir lá na tua casa, bater na tua porta, Daniel, eu quero te pedir perdão, mas tu também errou, tá? Porque naquele calor das emoções, tu falou coisas para mim, né, que me ofendeu também, né? Como é que se dá essa reconciliação, Daniel? Devemos bater na porta do adversário? Porque às vezes o adversário poderá nem querer nos receber, né? Ainda nos mandar longe. Nós somos humanos, né, Madeira? Claro. Nós somos humanos e naquele momento de desequilíbrio, naquela discussão, né, agimos impulsivamente. Não medimos palavras e consequências. Sabe aquela história de que nós devemos deixar baixar a poeira? Certo. Exatamente, porque se a poeira ela está ainda orbitando ali, nós não vemos nada. Nós vemos só um adversário à nossa frente. Alguém que nos ofendeu. Né? E nós queremos ofendê-lo da mesma forma, né? Para, de alguma forma, o diminuir, né? Mas não é por aí. Ao agir impulsivamente, né, nós magoamos aos nossos irmãos de jornada, aqueles próximos, mas aqueles que não tão próximos não fazem parte dos nossos círculos, são os nossos irmãos, na verdade. E por não conhecê-los, muitas vezes nós nos damos o direito de agirmos de qualquer forma. As redes sociais estão pipocando. Assim, é verdade. Porque eu me escondo atrás de uma tela e no meu esconderijo eu acredito poder falar o que penso. Não refletindo, raciocinando se eu estou magoando alguém, né? Se alguém está se desarmonizando com aquilo. Nesse processo de perdão e de auto-perdão, é claro que por muitas vezes nós não vamos chegar e sermos capazes de nos abraçarmos, tapinha nas costas, né? E dali para frente colocarmos uma pedra, né? O perdão, ele não reflete o esquecimento, né? A gente perdoa, mas a lembrança fica conosco. Sim. Os fatos ficaram guardados. Exato. Né? Só que quando eu perdoo, eu assim ajo no objetivo de me libertar.
me libertar daquele sentimento e promover a libertação daquele irmão, né? Certo. Eu vou até ele, eu peço perdão, né? Ou eu tento, através de uma conversa amistosa, tentar discernir do porquê daquele desentendimento. E às vezes a própria Divina Providência às vezes coloca situações, Auxilia. né? Aproveita que esse é o momento, né? Porque em discussões, quando a gente para refletir, a gente nem sabe por que começou, né? Qual foi o elemento desencadeador, né, desta discussão. E aí é que cabe a um dos dois buscar promover esta concórdia, né? Este perdão. Se nós não somos capazes de nos abraçarmos, pelo menos nos libertemos daquele sentimento. Certo. Né? Naturalmente, o tempo ele se encarregará de aplainar essas arestas aí e desfazer esse mal-estar. Porque o ódio ali acaba escravizando o próprio ódio, né? Então, conforme tu colocou, nas próximas encarnações a gente lá vai ter que se ajustar. Isso. E muitas vezes vamos receber, né, numa próxima encarnação, né, os nossos adversários. Às vezes o nosso adversário vem como um bebezinho, nosso filho, a gente vai ter que dar colinho, trocar fraldinha, a mamãe dá o peito, né? E o filho começa a botar a língua pra gente, não sabe por quê, e faz birra com a gente. Sim. Vai no colo de todo mundo, mas do papai e da mamãe ele faz birra. No próprio exemplo que tu deu do Divaldo com Máscara de Ferro, tudo girava em função da mãe, né? Algo cometido em vida pretérita, na verdade, que aquele Máscara de Ferro se julgava ofendido. Por fim, o Divaldo acolhe uma criança, né, que teria sido a mãe daquele Máscara de Ferro. A partir dali, o Máscara de Ferro, ele então perdoa e passa a ser amigo do Divaldo. Isso. Ele traz para si um amigo. Dali para frente um amigo. Que é a grandeza divina, né? A misericórdia divina, né? É perfeito. Perfeito. Deus é perfeito. Nós é que a gente... Deus é perfeito. A gente é que complica, né? A gente que complica. Exato. A gente que complica. Então, já estamos até falando em reencarnação. Sim. Aproveitar esse momento, então. A reencarnação e os benefícios decorrentes indicam a manifestação da justiça e misericórdia divinas? Nós somos perfectíveis, estamos no processo de aprendizado para um dia nos dizermos perfeitos relativamente. Somente o nosso Pai é perfeito na amplitude dos seus atributos, né? Mas qual o pai perfeito nessa amplitude negaria a um filho uma nova oportunidade para se reajustar perante a lei, diante de um desequilíbrio? Claramente, as reencarnações, elas para nós podem ser entendidas como novas oportunidades concedidas pelo nosso Pai para o nosso aprendizado, acima de tudo para o nosso aprendizado, mas também para a reconciliação, né, a retomada por essa estrada que nos leva à felicidade. Né? Então, na nossa trajetória, no dia a dia, nas nossas experiências, agindo impulsivamente, claro que nós falhamos a todo momento e nós pedimos oportunidades que nos são concedidas dentro de uma existência, só que uma única existência ela é insignificante perante todo o processo que será necessário para o nosso aprendizado e um dia nós nos dizermos perfeitos, né? Temos um modelo para nos espelharmos? Temos, né, Madeira? O Cristo. Serve como mestre, como modelo, como guia, né? Mas mesmo o Cristo, ele assim esteve presente neste processo evolutivo, reencarnatório, para chegar a esse patamar de espírito puro, espírito perfeito, mestre, modelo e guia para nós. O Pai, como é misericordioso, amoroso, zela por todos os seus filhos, ele não nega estas oportunidades e assim se mostra indulgente para com as nossas imperfeições, nos dando estas oportunidades indeterminadas para o nosso aprendizado.
Só que nessas oportunidades que o Pai nos dá e nos dá constantemente, né, tem oportunidades que dependem da gente e são bem dolorosas porque nós proporcionamos. Sim. E nós vamos ter que reparar. Sim. Vamos ter que reparar. E às vezes, dentro do lar, a gente se pergunta, poxa, mas o que foi que eu fiz? Muitas vezes as pessoas se perguntam, né? O que foi que eu fiz? Né? Para merecer tanto sofrimento assim? Tantas coisas na minha vida. Mas é muita coisa para cima de mim que acho que Deus tem errado alguma coisa, né? É muito fácil para nós colocarmos a culpa das nossas imperfeições em terceiros, né? Nos vitimizarmos, acharmos que tudo acontece comigo, né? Enquanto o campo do meu irmão, do meu vizinho é mais verde. Ah, sim, né? Sim. Mas fica aquele ensinamento que nos diz que o amor cobre a multidão de pecados, né? Hajamos com amor, né? Amor imedido, né? No dia a dia, tendo a certeza de que tudo que nós plantarmos, com certeza colheremos da mesma forma. Daniel, a quem Jesus compara o homem que constrói sua casa sobre a rocha? A quem Jesus compara, né, essa reflexão? Qual a profundidade disso, né? Isso faz parte de uma parábola, Madeira. E, claro, de antemão eu vou dizer que o homem que constrói a casa sobre a rocha é um homem sensato, prudente. Mas se tu me permitir e nós tivermos tempo, eu vou ler rapidamente a parábola para depois... Claro, fica à vai vontade, ser muito fica à rápido. vontade. Todo aquele, pois, escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Por que eu quis ler esta parábola, Madeira? Porque na parábola nós identificamos que tanto o homem prudente como o homem imprudente, eles estão ali sujeitos à mesma tempestade. A gente consegue depreender lendo a parábola aqui. Ou seja, as provações do dia a dia chegarão a ambos, né? Só que a forma como tu lida com a vida, né, cabe a ti construir, né? Então, sendo previdente e sabendo que estas provações, os tempos de provação com certeza chegarão, porque aqui não existem eleitos, né? Não existem escolhidos, né? Todos fazem parte desta mesma escola, desta mesma universidade, deste mesmo processo. Então, quando eu ajo com prudência, quando eu sou sensato, quando eu tomo atitudes a fim de prevenir futuras tempestades, né? Eu assim tomo uma postura proativa para com estas dificuldades, né? Mas também no dia a dia perante a vida e perante a lei. Então a mensagem que nos fica aqui deste homem que construiu a casa sobre a rocha é de um homem prudente, sensato, que age em harmonia, em obediência às leis, que se solidariza no dia a dia, que sabe que ele vive neste mundo, mas ele não pertence a este mundo, que ele tem um papel diante deste grande projeto estabelecido pelo nosso Pai, né? Que ele não usufrui simplesmente dos bens materiais, né? Porque pensa que depois dali nada para ele estará reservado. Então a mensagem é deste homem prudente, sensato. Para nós encerrarmos este maravilhoso tema, bem-aventurados os que são misericordiosos, com esse momento
grave da humanidade, a qual nós estamos vivenciando, que é a pandemia. Daniel, estamos assim sendo convidados ao exercício da misericórdia, porque durante a pandemia, quanta coisa a gente tem visto, né? Não é só desencarne, não, a gente tem visto muita coisa, né? Podemos assim dizer que as máscaras estão caindo, né? Mas ao mesmo tempo a gente está sendo chamado à solidariedade, à fraternidade, à misericórdia. A gente está sendo convidado a esse exercício da misericórdia neste momento pandêmico ao qual atravessa o planeta? Sem sombra de dúvida, Madeira. Estamos sendo sim. Segunda pergunta que tu me fez, Madeira, o conceito de misericórdia, né? Foi. E quando nós lá chamamos a atenção que misericórdia, esse sentimento de dor, de solidariedade que nós devemos exacerbar por um irmão que caiu em desgraça, em desalinho, mas agirmos com compaixão, com dó, com clemência, com indulgência, é claro que este momento nos pede que nós sejamos misericordiosos, né? Diante do sofrimento dos nossos irmãos, né? Deixando um pouco de lado, mas também trataremos em sequência das desavenças, da discórdia que se estabelece, né? Quanto sofrimento que nós temos visto no dia a dia em função desta pandemia, que obviamente faz parte de uma lei maior, de causa e efeito, né, Madeira? Mas nós nos solidarizamos diante do sofrimento destes irmãos. E se existe um momento para que nós saiamos desta passividade, é este o momento, onde nós podemos auxiliar estes irmãos que estão em situação de vulnerabilidade, né? Que passam por sofrimentos, estão desempregados, que lhes falta o alimento, que o abrigo é cheio de frestas, que o agasalho não lhes esquenta, né? Então é um momento que nós devemos sair de nós mesmos, né? E tornarmos visível aquilo que para muitos é invisível. E dentro do lar, esse processo de misericórdia, ele deve acontecer também? Pois é, porque nessa questão do isolamento, a gente também é convidado a viver mais tempo, muitas vezes dentro do lar. Exato. Claro, aqueles, né, que podem, mas na maioria das vezes, dos momentos, a gente está vivendo mais dentro do lar. É. E é claro que eu não deveria utilizar a palavra adversário, porque nós não somos adversários dentro do lar, né, Madeira? Mas tu nos chamou a atenção que dentro do lar se unem espíritos que se enlaçam pelo amor, mas muitas vezes vem em processo de reajuste. Vem em processo de reajuste. E nesses processos de reajuste, neste confinamento, né, nós perdemos as estribeiras, né? Nós agimos em desalinho e não medimos as palavras, né? Às vezes, qualquer coisa que no dia a dia, numa realidade um tanto mais normal, não se exacerbaria, né? Porque o convívio ele se torna um pouco mais distante. Eu saio para o trabalho, ela sai para a faculdade, os filhos vão para a escola. Quando todos juntos confinados, isto pode exacerbar em sentimentos de desajuste, né? Que devem ser tratados de imediato, né? Para que aquilo não se some a uma discórdia maior e generalizada. Então é importante, temos que lidar no dia a dia e temos que também entender que essa oportunidade de estarmos juntos, mais próximos ali, é para o melhor convívio, para o estabelecimento deste sentimento do amor, né? Para que nós melhor nos conheçamos. Vamos fazer destes limões uma limonada. Né? Estamos sendo, então, convidados neste momento, com a função da pandemia. É um convite. É um convite. Para a gente exercitar esse amor, essa misericórdia. É um convite. Dentro do lar e também fora do lar, nos nossos círculos mais próximos, mas num círculo mais amplo, para nos auxiliarmos nestes momentos de calamidade. É verdade. E como a gente fica triste e vê noticiários, né?
e em momentos da pandemia, tanto desvios de recursos que seria em benefício do ser humano, pessoas brigando por causa que tem que usar máscara na via pública, no comércio que tu vai, tem pessoas que não querem usar, pessoas perdendo a vida, né? Porque o outro, né, se sentiu ameaçado, se sentiu ofendido, e muitas vezes o ofendeu, mas dali surgiu uma briga, acaba um dos dois perdendo a vida. Como é triste, às vezes a gente vê essas situações, enquanto a partir de ver pessoas também misericordiosas, ajudando o próximo, fazendo campanhas maravilhosas em favor do seu próximo, né? É um momento que a gente está enxergando muita coisa. Estamos. Está tudo a descoberto, né, Madeira? Tudo. É como eu digo, né? As máscaras estão caindo. Estão caindo, E devemos exercitar aquela regra de ouro que nos pede que tratemos aos outros, aos homens, da mesma forma que gostaríamos que eles nos tratassem. É verdade. Né? Então, eu que não uso máscara, mas eu exponho não a mim, mas a todos. Então a gente tem que parar para pensar, né? Usar o raciocínio, a consciência, sim, nesse momento que ele nos pede. Porque ao usar a máscara, nós estamos nos cuidando e cuidando do próximo. Sim. Tem que ser misericordioso. Tem que ser misericordioso. Daniel, queremos assim lhe agradecer assim profundamente a tua brilhante presença aqui, trazendo esse tema maravilhoso. Eu disse lá no início do programa que o tema é maravilhoso, é um convite a nós, uma reflexão a nós, e eu tiro as minhas reflexões de estar aqui junto contigo. Nosso muito obrigado, amigo Daniel, por nos trazer consolo, esperança, esclarecimento, né? E uma reflexão a nós todos. Nosso muito obrigado. Nós que agradecemos, Madeira, a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui e enviamos um forte abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando nessa transmissão. Estão nos seus lares, estão assim cumprindo com este regramento que exige um certo distanciamento agora, prevendo que logo em seguida nós alcançaremos a nossa libertação. Chegará. Estamos a caminho. Sim. Nosso muito obrigado. A gente informa que esse programa estará disponível na plataforma YouTube, no canal LEP TV. Terceiro milênio vai chegando ao seu final. Queremos assim agradecer imensamente a Rádio Tupãssi AM de Pelotas, no senhor diretor-presidente Jorge Malhão, a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribas, o técnico da Rádio Tupãssi, competente, técnico Sidney Coeixo, nosso muito obrigado. Agradecer a Liga Espírita Pelotense, em nome da senhora presidente Fernanda Farias. Agradecer o nosso técnico de transmissão, esse amigaço, esse irmão, esse competente técnico das transmissões, das lives da Liga Espírita e ajuda as lives de muitas casas espíritas e muitos palestrantes. Cláudio Leão, que não aparece, mas está aqui no estúdio junto conosco. Nosso muito obrigado, nosso amigo Cláudio Leão. Agradecer mais uma vez e muito a brilhante presença do nosso convidado, nosso palestrante espírita hoje aqui junto conosco, Daniel Oliveira. E a você, amiga ouvinte, pelo carinho, pela atenção, pela audiência. Lembrando, temos encontro marcado na próxima semana, sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos sim que tenham um final de quinta-feira maravilhosa. É aquele final de semana, já iniciou da sexta-feira, sábado e domingo, cheio de alegria, sucesso, amor, misericórdia e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.